Olá pessoal, segundão, tudo bem com vocês? Bem, hoje a gente vai seguir com o nosso conteúdo de estequiometria. Vou corrigir com vocês aqueles exercícios que eu coloquei no fórum, beleza? Bem, peço perdão por vocês. Tô começando esse negócio de YouTube agora. Não sei mexer muito com edição de vídeo, por isso que eu estou fazendo por enquanto assim, com folha de linguagem e eu falando, corrigindo pra vocês, como se eu estivesse na lousa, beleza? Então tá, estequiometria, tudo que nós já vimos até agora foi mol, massa molar e número de moléculas, né? Que é uma constante, que é 6 vezes 10 a 23. Sempre, tá, pessoal? Uma coisa que a gente sempre tem que lembrar são as proporções. Por que eu falo isso? Porque na hora que eu balanceio uma equação, eu vou ter proporções ligadas a ela, EH3, certo? Então, quantos N's eu tenho aqui? Eu tenho 2, balanceei o N. O que falta eu balancear? O H. 2 vezes 3, 6. Que número eu ponho aqui para dar 6? Eu ponho 3, beleza? Então, ó, repara aqui, ó. Eu tenho 1 mol de Na para 3 mols de H2 para 2 mols da amônia, NH3, beleza? Então, sempre que eu for fazer qualquer conta de estequiometria, eu tenho que olhar essa proporção aqui, tá bom? Outra questão que a maioria do pessoal tem dúvida é na massa molar. Então, o que vai acontecer na massa molar? Você vai pegar uma substância, CO2, e aí você vai estabelecer relação entre ela. Não tem nenhum número ali na frente, então é 1. Então, eu tenho 1 mol de CO2, aí eu tenho que calcular o quê? A massa molar. Como eu calculo a massa molar? Eu sei que a massa atômica, isso eu encontro na tabela periódica do carbono, é 12. Tenho quantos carbonos aqui? Só 1, certo? Então, é como se eu multiplicasse ele por 1. A massa atômica do oxigênio é 16. Quantos oxigênios eu tenho aqui? Eu tenho 2. Então, eu vou fazer 16 vezes 2. Então, eu vou ter 12 para o carbono e 32 para o oxigênio. O que eu faço? Eu somo isso. 32 mais 12 vai dar 44. Essa é a massa molar do CO2. Então, para 1 mol de CO2, eu tenho 44 gramas por mol, que é igual a 6 vezes 3 vezes 10 elevado a 23 moléculas de CO2. Então, aqui eu calculei a massa molar e aqui eu estabeleci as proporções, tá bom? Agora aqui, neste caso, eu vou ter um 2 na frente. Então, para 2 mol de NH3, eu vou vir aqui calcular a massa molar dele, certo? Para 1 NH3, eu vou ter 17 gramas por mol. Só que eu tenho quanto? Eu tenho 2, não tenho? Então, esse 2 vai multiplicar o meu 17. Então, eu vou ter, na verdade, 24 gramas por mol de NH3, para 2 NH3, certo? Para 1 mol de NH3, eu ia ter 6 vezes 10 a 23. Só que, no caso, eu tenho 2. Então, eu vou fazer 2 vezes 6 vezes 10 a 23. Logo, eu vou ter 18 moléculas, 18 vezes 10 a 23 moléculas de NH3. Percebam a diferença que dá, percebam o porquê que eu preciso estabelecer a proporção das moléculas. Porque eu vou ter que multiplicar o valor constante, tanto da massa molar quanto do número de moléculas. Eu vou ter que multiplicar pela proporção correta, pelo número de mols que eu vou ter daquele elemento, beleza? Bem, vamos lá para as correções. Antes, ó, eu fiz aqui um passo a passo, tá? Um checklist.
para vocês seguirem na hora de fazerem as atividades de vocês. Então, a primeira coisa que você vai fazer é balancear a equação química, certo? Depois, você vai estabelecer as proporções, igual a gente fez aqui, belezinha? Depois, você vai calcular a massa molar, que a gente fez aqui. Não tá focando. Nossa, tô me sentindo muito blogueira. Se repare. Foi o que a gente fez aqui. Isso é o cálculo da massa molar, tá bom? Depois, você vai montar a sua regra de 3, conforme foi solicitado. Então, aqui é a hora que ele vai falar pra você. Então, 2 moléculas de NH2 produziu 2 NH3. Então, quais são as substâncias envolvidas? O N2 e o NH3. Isso é um exemplo, entendeu? Então, você vai ter sempre 2 substâncias envolvidas. E você tem que ter nítido, saber exatamente quais são essas substâncias. Combinado? Bem, indo para a correção lá do fórum de vocês. Então, ele falava assim... Deixa eu abrir o fórum aqui, para nós lermos. Voltei. Hidreto de sódio reage com água dando hidrogênio, segundo a equação tá aqui. Para obter 10 mols de H2, são necessários quantos mols de água? Beleza. Reparem, aqui em momento algum ele falou de massa, certo? Então, aqui a gente não precisa calcular a massa molar, tá? A equação já tá balanceada, então eu não preciso mexer em nada. Quais são as 2 substâncias que ele tá pedindo aqui? O H2 e a água, certo? Esse e esse. Tá. Quantos mols eu tenho de água? Eu tenho 1. Quantos mols eu tenho de H2? 1 também. Ele quer saber quantos mols nós teremos de água. E ele fala pra mim que a gente ele sabe que tem 10 mols de H2. Então, quando a gente for montar, a gente vai deixar uma coluna para água e uma coluna para o H2, certo? Então, essa daqui não é do H2. Eu não sei que eu tenho 1 mol e na verdade, na minha reação, eu tenho 10 mol de H2. Então, eu vou colocar aqui 10 mol de H2. Embaixo de 1 mol de H2. Beleza? E X, porque eu quero saber a quantidade de mol de água. Então, a gente faz a regra de 3 aqui. E aí, a gente consegue, multiplica em cruz, x vezes 1, 1 vezes 10. Isolando o x, o 1 vai passar para cá dividindo, logo a gente vai ter 10 mols de água. Só que repara, não era 1 para 1? Logo, se eu tenho 10 aqui, eu vou ter quanto aqui? Eu vou ter 10 também, quando eu falo de mol, tá? Vocês poderiam ter resolvido dessa forma também. Mas reparem, na regra de 3, faz uma coluna para cada substância solicitada e multiplica em cruz, beleza? E aí, vocês encontram o resultado. A2. O cobre participa de muitas ligas importantes, tais como latão e bronze. Ele é extraído da calcocita, Cu2S. Por meio do aquecimento em presença de ar seco, de acordo com a equação. A equação tá aqui. A massa de cobre obtida a partir... Então, ó, a gente tem 500 gramas de Cu2S. E ele quer saber a massa de cobre, gramas de cobre, beleza? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó. A massa atômica do cobre é 63. A do enxofre é 32. Tá bom? Tá. Então, aqui a gente vai calcular a massa molar. Quais são as 2 substâncias que ele quer? Cu2S e C1, beleza? E o cobre. Qual a proporção aqui? 1 mol para 2 mol, beleza?
Precisamos calcular a massa molar do cobre? Não, porque a gente já sabe que é 63, tá bom? E aqui a gente vai calcular a do calcocita, CO2S, beleza? Então, ó, é 63 vezes 2, porque eu tenho 2 aqui, que vai dar 126. A do enxofre, eu sei que é 32, então, vou colocar aqui 32. 126 mais 32 é igual a 158, beleza? Agora, eu vou montar minha regra de 3. Eu tenho 1 mol, eu tenho 158 gramas por mol de calcocita. Aqui, eu tenho 2 mols de cobre, então, eu tenho que fazer 2 vezes 63, tá? Aí, vamos lá. Quanto que eu tenho de calcocita? Eu tenho 500. Então, eu vou colocar na coluna da calcocita. E quantos gramas que eu tenho de cobre? Eu não sei, então, ele vai ser o meu X, tá bom? Multiplique em cruz. X vezes 158 igual a 500 vezes 600, 2 vezes 63, beleza? Fiz a conta aqui, encontrei 400 gramas de cobre de seu, beleza? Então, vamos lá. O que que a gente fez aqui? Vimos se a equação estava balanceada, descobrimos a massa, eu dou essa questão aqui nos dados, tá? A massa atômica dos elementos envolvidos. Calculamos a massa molar, né? O cobre não precisou, porque ele não estava ligado com nenhum outro elemento, só com ele mesmo. E aqui a gente montou a regra de 3. Uma coluna para cada elemento solicitado na questão, tudo bem? Montamos a regra de 3, multiplicamos em cruz, tudo bem? E é isso, pessoal. Essas são as nossas regras gerais. Lembrando que se ele pedisse o número de moléculas, era só você multiplicar por 6 vezes 10 a 23, beleza? Qualquer dúvida, me chamem no chat do Escolhas. E é isso. Boa sorte. Estudem por aqui pelo caderno. Tchau, tchau, gente.